bem com vocês? Eu sempre muito feliz aqui na Rádio Mundial, na companhia de Jean Lourusso, que manda um oi para vocês, para todo o Brasil e para vocês que estão nos ouvindo, assistindo em todas as partes do mundo. Eu estou ao vivo também no Facebook, né, Jean? Jean concorda, Jean está dizendo que sim. Então, como é que você faz para me assistir? Vai no Facebook, digita Rádio Mundial, você vai cair no logotipo aqui, ó, do M que está atrás de mim. Existem acho que 3, 4, 5, 6 Rádio Mundial no Facebook. Clica onde tem esse M e você vai me ver ao vivo. Pode fazer seus comentários, inclusive, é o que a gente chama de live. E o Vitor, meu filho, que sempre me acompanha aos domingos, ele manda um abraço para vocês também. Ele me ajuda na seleção das perguntas, porque todo dia eu tenho um bolo de perguntas para responder e cada uma mais interessante que a outra. E é uma força, é uma motivação para a gente aprender sobre espiritualidade, tá bom? E uma pergunta que eu vou deixar para vocês. Hoje, se você pudesse comer as suas próprias palavras, a sua alma estaria nutrida ou ela estaria envenenada? E com isso nós ficamos felizes ou vamos ficando doentes, né, Jean? Jean, sua alma estaria hoje nutrida ou envenenada, Jean? Nutrida. E a sua, Vitor? Nutrida também, a minha também. Mas, de repente, faça uma reflexão. O que você faz, o que você fala, o que você está vendo, o que você está brigando, conversando, amando, rindo, faz toda uma diferença para a nossa alma, né? Então, toma cuidado. De repente, você pode estar nutrindo aí tua alma de coisas negativas e pesadas. E aí, pode aparecer o quê? Um problema de saúde. Por exemplo, se você está com muita raiva, vai adoecer o fígado. A tristeza vai adoecer os seus pulmões. A angústia vai refletir, sabe aonde? No estômago. O estresse, sabe onde fica perturbado? O coração. Se você está passando por um momento de muito medo, sabe o que vai afetar? Os teus rins. E tudo que é it, que termina com it, sinusite, rinite, otite, pancreatite, tudo que é it simboliza artrite, né? Então, tudo que tem o it significa uma inflamação. E quando você está inflamado, é porque você está com muita raiva e acaba adoecendo os seus órgãos vitais. Então, ó, muita raiva vai adoecer o fígado, a tristeza vai atacar os pulmões e sentimentos de troca também, né? Sentir-se trocado. Geralmente, quando você tem um irmão, nasce um outro irmão, um ou outro vai ter problema de bronquite, de asma, alguma coisa assim, ele está sentindo um pouquinho de sentimento de trocada. A angústia vai pegar o estômago e pessoas que se preocupam também com o futuro, com dinheiro, pega também o intestino, tá? O estresse vai refletir no coração, o medo nos rins. Geralmente, pós-separações, términos de casamento, de namoro, também os rins podem ser afetados e aparece a pedrinha no rim, tá? E as ites são as inflamações, tá bom? Eu recebi uma pergunta muito interessante. Talvez ou você vai achar o que eu vou falar uma loucura, ou você vai falar, nossa, já aconteceu comigo, ou eu já ouvi alguém falando sobre isso. Essa pessoa disse para mim que toda vez que ela está rezando no seu altar com seus santos, com seus orixás, ela sente a imagem falando com ela. Ela sente uma imagem mover. E ela perguntou se isso era algum sinal de mediunidade. Eu sinto dizer, mas não é um sinal de mediunidade. Isso é chamado de despersonalização. A pessoa que tem a despersonalização, ela vai ter uma sensibilidade à luz e ao som. Em alguns casos, ela sente que o corpo dela aumenta ou chega a diminuir. A pessoa, você está falando alguma coisa, a pessoa não está ouvindo. Ela sente que os objetos parados começam a se mover. Existe uma sensação fora do corpo. Isso tudo é criado e é gerado, sabe pelo quê? Não por os processos de mediunidade, mas é causado por ansiedade, por estresse e depressão. Geralmente, quem tem muita ansiedade ou quem sofre de síndrome do pânico sente mais vezes a despersonalização. O problema, eventualmente você vai sentir. Eu lembro que eu passei por uma fase de muito estresse em 2003, 2004. Eu estava escovando o meu cachorro, o Angel, que desencarnou já, e eu sentia a minha perna imensa, assim. Mas o que é isso? Geralmente pessoas muito fortes, e eu passando assim a escova nele, eu vi por um segundo a minha perna que estava assim do lado dele, imensa. Geralmente, se você está passando por uma fase de estresse, de ansiedade ou de angústia, algum problema de saúde, em 2013, que eu tive meu problema na tireoide, eu tive um hipotireoidismo, eu tive essa sensação, até comentei com o pai do meu filho, falei, nossa, que estranho, parecia que eu não estava no meu corpo. E
Eu tenho um caso de uma senhora que ela ia numa igreja, ela sentia, ela via a própria imagem de Jesus. Jesus, sabe quando ele fica deitado, que é o Jesus, geralmente eles tiram a tampa e Jesus ele fica deitado na igreja, geralmente na Sexta-feira Santa. Ela disse que via Jesus conversar com ela. Não é um fator de dizer que a pessoa está louca, mas isso chama-se despersonalização, tá? Por exemplo, e o que pode causar esse sintoma? Nicotina, cafeína, pessoas que dormem demais, pessoas que vivem isolada, momentos de estresse, você ficar muito em lugares com muita multidão, e tem casos que a pessoa se olha no espelho e ela se vê distorcida. Isso é a despersonalização, tá? O ápice da despersonalização, se ela não é cuidada, se a pessoa tem isso com muita frequência, ela pode beirar e chegar até o suicídio, tá? Ou seja, se você tem alguém aí que já vive um momento difícil, angústia, síndrome do pânico, ansiedade, ela diz que quando vai rezar para Jesus diante da imagem, Jesus está falando com ela, ela sente que quando ela se olha no espelho, ela está vendo um demônio ou um anjo, seja o que for, isso é um sintoma que ela precisa procurar um psicólogo, na verdade é mais um psiquiatra e não é um fenômeno mediúnico, tá bom? Uma outra pergunta. Mônica, meu marido bebe muito. E é complicado isso, né? Porque, assim, na verdade, os espíritos desencarnados, aqueles que são dependentes, aqueles que vêm para sugar a nossa energia, eles ficam procurando quem? Eles procuram os canecos humanos. Então, as pessoas que estão bebendo demasiadamente, esses espíritos sem luz, porque as pessoas falam assim para mim, Mônica, eu acho que eu estou com encosto, com espírito sem luz comigo. O espírito que não tem luz e ele está vagando, ele precisa de uma ajuda, ele vai procurar pessoas na mesma proporção que ele tem. Então, uma pessoa que teve um problema de bebedeira, morreu por isso, ele vai procurar alguém que está bebendo. Ele vai procurar o caneco humano dele. Alguém que teve um problema de droga durante a vida, ele vai procurar os parceiros que estão envolvidos com droga. Então, assim, me causa surpresa quando eu recebo no e-mail a pessoa falando assim, Mônica, me falaram que eu não encontro namorado porque eu estou com espírito obsessor. Não é assim. Infelizmente, muitas das pessoas que falam sobre isso, na verdade, só querem arrancar teu dinheiro. Elas vão fazer um trabalho e vão te cobrar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 mil reais para fazer uma coisa que não existe. Então, não seja inocente a ponto de, só porque você não conhece, tem muita gente que é trambiqueira nos meios espiritualistas. Agora, se a pessoa ela tem um problema de bebida, ela pode sim estar com o fator de estar com o espírito obsessor que pode acompanhar essa pessoa. Por exemplo, geralmente em festas com muitas pessoas bebendo, isso é um prato cheio para espíritos desencarnados. Por isso que pessoas altamente mediúnicas, elas se sentem mal em lugares com muita gente, com muita festa. O que faz a bebida? A bebida, ela causa em qualquer pessoa uma forma de anestesiar o teu comportamento. E quem bebe, na verdade, o que ela está fazendo? É uma forma dela sair do meio comum e de enfrentar a realidade. E eu acho que é um perigo também pessoas que usam a espiritualidade ou incorporam espíritos que usam da bebida, eu acho um fator altamente de risco. Eu me lembro, eu com 15 anos, 14, 15 anos, que eu frequentava Umbanda, eu recebi uma preta velha. E para todos os preto velhos que estavam trabalhando na gira, eles entregavam um coco com um pouquinho de pinga e mel. Eu tinha 15 anos, gente. Quer dizer, a minha entidade bebia, mas era o meu corpo físico que estava tomando aquilo. Eu poderia ter me tornado uma alcoólatra. Você vê o risco. Aí você fala assim, não, Mônica, imagina, é o espírito que está bebendo. Negativo. O espírito não está bebendo. Quem está bebendo é o teu corpo. Quem está ingerindo aquela toxicidade é você. Então, mesmo em centros de Umbanda, eu queria que vocês pensassem com carinho de não fornecer as bebidas alcoólicas que pode gerar e desencadear um transtorno de alcoolismo, tá bom? E eu estava assistindo, eu não peguei o título, mas eu assisti um filme de um... Oh, meu Deus, aquele rapaz que fez aquele filme que a gente gosta dele, ele foi imperador, e eu sou péssima para lembrar agora, não vou lembrar, enfim. Ele fez um filme de um cartunista que ele bebeu muito e ele acabou depois ficando tetraplégico, e ele participou de uma AA. Eu assisti o filme, achei muito bonito esse filme. E um dos pontos dos 12 passos do AA
se referem ao primeiro passo, a dizer que você é impotente para se curar sozinho do problema da bebida, e o segundo, que eu achei muito bonito, que é acreditar que um poder superior vai te ajudar a voltar à sanidade. Bonito isso, né? Enquanto algumas pessoas torcem o nariz para a força de que Deus pode te dar, os anjos podem te dar, no AA, o segundo critério, né, que tem uma cartilha, o segundo é acreditar que existe um poder superior que vai te ajudar a sair da dependência da droga. Mas toma cuidado. Gente, hoje os psiquiatras receitam, para você que está me ouvindo e você não sabe, os psiquiatras receitam pílulas que você vai tomar que vai diminuir a tua ansiedade para você beber. Então, olha, que seu anjo da guarda tenha feito você estar ouvindo o que eu estou falando. Então, se você tem um transtorno de bebida, por favor, procure o posto na sua cidade. Pode fazer um tratamento psicológico, psiquiátrico, lembrando que esses tratamentos são gratuitos. Você vai tomar uma medicação que a tua vontade de beber vai parar. Escuta o teu anjo da guarda. Quem sabe hoje é o primeiro dia que você vai conseguir ter uma solução para o teu distúrbio. Não use como uma pessoa muito quietinha, como fala? Muito tímida. A tua timidez, você se solta quando você bebe, não faça disso um trampolim para você ter um problema grave e colocar sua família em risco, tá bom? E lembrando que toda segunda-feira, que eu falo com tanto carinho, amanhã é o dia da segunda sem carne. Então, para você que hoje deve ter comido aí seu churrasco, as suas coisinhas aí, tudo bem. Eu sou vegetariana já há 55 anos e toda segunda-feira eu proponho para você dar um descanso para o teu corpo, né? Lembrando que a gente tem aí uma toxicidade, inclusive dos embutidos, né? Presuntos, a gente tem salsicha, linguiça, é muito tóxico para o corpo. Se você comeu hoje, dá um descanso amanhã. Em vez de você almoçar e jantar carne, linguiça, frango, o que você quiser, dá um descanso. O janta até fazendo assim um pouquinho. Descansa, deixa o teu corpo descansar. Nós levamos 3 dias para tirar a carne do nosso corpo. Enquanto isso, ele fica no teu intestino, que pode provocar os pólipos, que isso podem gerar depois processos cancerígenos. Dá um descanso. Eu sei que não estou pedindo para você ser vegetariano nem vegano. Dá um descanso. O Brasil é o campeão mundial da segunda sem carne. Descansa. E na terça-feira em diante você volta a comer como você quer, não tem problema nenhum, tá bom? E quando eu falo para a pessoa, dá um descanso da carne, ela fala assim para mim, ai, Mônica, eu não aguento. Não estou falando de oxigênio, não estou pedindo para você ficar um dia sem oxigênio. Eu estou pedindo para você ficar sem aquela carne, só para dar uma limpada no teu corpo. 65% dos processos cancerígenos atuais da humanidade são provocados em síntese por causa dos embutidos, tá? Eu olho para o meu filho, nós temos uma pessoa muito querida que desencarnou, pelo alto consumo que ela tinha de embutidos, acabou trazendo essa toxicidade para o corpo. Tem uma vida saudável. Eu posso estar de repente predisposta a um câncer, a um fator genético, mas evita o consumo, vai te fazer bem. E outra coisa que eu faço sempre, já que eu sou uma recicladora, eu tenho no quarto dos fundos duas coisinhas de lixo, onde tudo, até aquele rolinho do papel higiênico que você vai jogar no lixo, coloca num saco. O saquinho, sei lá, um saquinho de que mais? Tanta coisa. O teu negócio do leite, o plástico da sacolinha, o rolinho do papel higiênico, tudo, gente. Eu fico abismada, porque cada vez que eu retiro os sacos lá do quarto dos fundos, eu vejo quanto lixo quanta coisa reciclada que iria para o lixo, e eu queria que vocês repensassem. E depois que você começa a reciclar, você passa a pensar quanta coisa você joga fora, você manda para o lixo que poderia ser reciclado. Vamos salvar o planeta, né? São 7 bilhões e 300 milhões de pessoas jogando canudinhos de plástico no mar. E até você sabia que muito do sal que você consome, existem micropartículas de plástico no sal que a gente está consumindo? Porque você joga o plástico fora, a água vai caindo, a chuva, ele vai se dissolvendo, ele vai para o rio depois vai para o mar. Além disso afetar todos os animais no mar, cresce que até 2039 os animais marinhos não vão mais existir, porque eles vão não existir por causa disso, e você também está consumindo micropartículas de plástico. Então, vamos ser mais responsáveis, porque reciclar também é o movimento de
amor, de humildade, de espiritualidade para a gente conservar e senão, gente, daqui 100 anos nós não vamos ter nem planeta para deixar para os nossos netos e bisnetos, tá bom? Mônica, perguntaram para mim, você já ouviu falar das previsões do Chico Xavier para 2019? Sim, Chico Xavier ele fez uma previsão um pouco pesada, então ele disse que nós teríamos muitos problemas, começariam agora em 2019 e culminariam também num prazo de 50 anos. Ele disse que o ano que vem seria o início de um ano muito bélico, de guerra, por coincidência é um ano de Marte, então não me surpreendeu por que o Bolsonaro foi eleito ou o Trump estar no poder. A gente está migrando para anos mais bélicos, né? Para futuras guerras. E o Chico já tinha previsto isso, né? Além disso, ele previu os terremotos, ele previu as queimas das florestas, como aconteceu na Califórnia, as erupções, os tsunamis, e ele falou um pouquinho até mais pesado, ele disse que as cidades iriam ser destruídas por inteiro. Ele falou também que os países limítrofes ao Brasil, esses países, essas pessoas começariam a entrar para o Brasil exatamente como está acontecendo com a Venezuela. Ele disse que também iria ocorrer com a Argentina, Uruguai, Paraguai e que elas iriam ocupar ao longo dos anos as nossas cidades brasileiras. Então, primeiro, a gente tem que abraçar os nossos irmãos que estão vindo de fora e aprender até com o nosso amado o nosso Papa, ele disse para a gente ter mais tolerância com os imigrantes, com emigrantes, que a gente tem que dar amor para todo mundo, é uma verdade. Isso vai começar a acontecer no mundo inteiro, né? Lembrando que nós vamos ter uma população praticamente... Gente, só 1% da população tem dinheiro, 99% da população são quase de pessoas miseráveis, né? O que a gente vive no Brasil é uma bênção, né? Nós temos aí quantos por cento? Acho que 20% de pessoas em fator de risco, em extrema pobreza. Isso, infelizmente, vai acabar até por causa do capitalismo, né? Que infelizmente há um giro financeiro que tem pessoas que, sem o conhecimento, sem uma escola, que nem às vezes a pessoa fala assim, Mônica, com o nosso presidente nós seremos uma grande potência. Não se constrói uma potência como se prevê, sem estudo, até para capacitação para futuros engenheiros, para se construir as grandes potências. A gente tem que dar prioridade para escolas. No Brasil, a gente tem o gasto de R$1.000 por ano de um aluno, enquanto que qualquer outro país na Europa são R$44.000 por aluno. Tem como competir? Não tem. A gente tem que investir em escola, tá bom? Ano que vem, como eu falei, ano de Marte. E o ano de Marte vai ser muito bom para você pensar em abrir a sua empresa, de você ser PJ. Às vezes, talvez são 13 milhões de desempregados, talvez você não consiga ter o CLT, ter o seu registro em carteira. Vamos pensar com carinho de você abrir uma PJ e começar a ser um fornecedor de um produto que só você saiba fazer, né? E o ano que vem vai estar muito aberto para esse tipo de situação. Pensa com carinho em abrir sua PJ, veja o que você faz muito bem. De repente é um bolo, um bolo, um brigadeiro, comida, gastronomia ou serviços gerais. De repente, a procura que você está tentando através da carteira assinada seria mais adequado se abrir uma PJ e fazer seus serviços, na qual você registra você mesma na sua empresa e você consegue ter os ganhos. O ano que vem também propício para isso, por ser um ano de Marte, tá bom? Outra pergunta. Mônica, os banhos vendidos em site resolvem? Claro que não, né, gente? Isso é a maior falcatrua que vocês podem imaginar. Não tem nada a ver, é um absurdo. Assim, eu sou completamente contra esse tipo de venda de banhos. É uma tremenda enganação. Evite alimentar esse tipo de comércio. Não é nada, gente. Isso é uma falcatrua que não tem nem o que falar. Claro que não. Eu lembro do meu pai de santo, o meu pai de santo, há trocentos anos atrás, ele descia até a Serra do Mar, ele colhia as ervas para fazer os nossos sabores. Então, ele macerava, fazia tudo fresquinho. Ele descia tantas vezes na serra para poder colher o que tinha de melhor para fazer o nosso sabor. Eu prefiro que você pegue plantinhas aí de algum jardim, de algum lugar, você macera e toma o seu banho com a plantinha fresquinha, do que essas porcarias de banhos vendidos. Imagina, isso é uma tolice que não tem tamanho, viu? É claro que isso é engodo, não caia nisso, não resolve para nada. Eu prefiro, é muito mais saudável você pegar um pouquinho de sal, colocar na água morna, tomar um banho e fazer uma oração ao Pai Nosso, de que comprar esses banhos vendidos aqui que não resolve nada, tá bom? Outra coisa,
Uma moça está fazendo um curso comigo, ela perguntou para mim se ela poderia trabalhar e não teria problema como taróloga. Desde 1984, inclusive no Ministério do Trabalho, profissões como tarô, astrologia, terapeuta holístico, eles são válidos. Inclusive, você pode se registrar, como eu te falei da PJ, você pode abrir uma empresa, se colocar como terapeuta holístico, como astróloga, como, enfim, numerólogo, o que você quiser, você pode. Isso existe, inclusive, nas funções determinadas no Ministério do Trabalho, tá bom? Você pode se aposentar como astróloga, numeróloga, terapeuta holística. E ela perguntou, assim, Mônica, as pessoas falam que isso é um trabalho que dai de graça o que de graça recebeste. Um abraço, um carinho, uma oração, você doar o seu tempo para o próximo, claro que isso é de graça, né, gente? Mas você não pode pedir para a pessoa que tem o ganha-pão através do seu trabalho como terapeuta holístico, reiki, astrologia, taróloga, de não cobrar nada. Ela está fazendo o serviço dela como você está fazendo no outro. É isso que eu falo, tem que ter critérios. Agora, a pessoa vai pedir uma oração, está pedindo um salmo, uma oração, fazer a magia branca. Claro que isso a gente não vai cobrar. Mas o teu tarô, em síntese, sim, é o teu ganho de vida e sim, deve ser remunerado, tá bom? Certo? O que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu ver se eu tenho tempo. Eu tenho. Mais 2 minutinhos, ó. E só para a gente, antes de finalizar o programa, um aluno meu querido, a gente estava conversando sobre bolsa, né? Veja como é que está a tua bolsa agora. Abre a tua bolsa, dá uma olhada, vê a bagunça que está na bolsa. Pode representar a bagunça que está a tua vida, gente. Não deixa a moeda solta, coloca no moedeiro. Você tem muita desorganização. Vamos organizar, vamos deixar tudo em ordem. Na carteira, o dinheiro tudo bonitinho. Tente ter pelo menos R$20, R$40, R$50 na bolsa para trazer prosperidade. Deixa ela limpinha, organizada. Se ela está arrebentada, vamos consertar, vamos pedir para a costureira. Deixa a tua bolsa em ordem, porque ela é um microcosmo da tua vida financeira. É importante você deixar ela arrumada, organizada, limpinha, harmônica. Isso representa também um quesito voltado também para o seu padrão espiritual, a harmonia, e também para o seu padrão financeiro, porque a sorte, a prosperidade, quando elas batem na casa das pessoas que têm pelo menos um mínimo de organização. Então, abra a porta para... Existe uma deusa chamada deusa Abuntia, que é a deusa da abundância, que ela tem a cornucópia nas mãos, mas organiza, deixa tudo organizado. O mesmo vale para suas gavetas em casa, se estiver muito bagunçado, organiza. A prosperidade, a fartura, dinheiro, a harmonia, tudo que for de prosperidade não consegue chegar em lugares desorganizados, tá bom? E eu fecho o programa com uma oração. Eu achei bonito que eu assisti o filme que eu falei para vocês, dos 12 passos do AA, e a oração do AA, e que esse programa seja estímulo para você que está com problema de bebida, para você tomar o primeiro passo e ter essa decisão para você sair dessa vida, tá bom? Eu vou fechar o programa então com a oração da serenidade, tá bom? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e a sabedoria para conhecer a diferença entre elas. Vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando que as dificuldades constituem um caminho à paz. Aceitando como ele aceitou, esse mundo tal como é e não como eu queria que fosse. Confiando que ele acertará tudo, contanto que eu me entregue à sua vontade, para que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com ele eternamente na próxima, tá bom? Fiquem com Deus, com os anjos, tudo vai ser maravilhoso essa semana, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Domingo que vem você me conta que foi ótima semana para você, e domingo que vem eu volto para mais um programa Mônica Bonfilho, Namastê, gratidão.